Então, assim, repare, você começa a assistir um vídeo, você vai até o final. Ó, pode ver, a maioria não chegou até aqui. Já saiu do vídeo. Uhum. E por que eu sempre eu entrego as melhores partes no final? Porque é o que eu falo. Uma pessoa que ela fica hoje até o final do vídeo, ela quer uma transformação. Fala, gente, tudo bem? Pra quem me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido como Teixeirinha, e hoje eu tô num episódio aqui muito especial, num cenário diferente. Invadir o cenário. Invadir o cenário de alguém aqui. Você não sabe quem é porque ainda não apareceu na câmera. Tô aqui com o Cleiton Pinheiro, meu mentor dos mentores, a pessoa que eu confio, que não deixou esse projeto acabar, o Agape. E esse é o cara. Gente, um prazer estar aqui com Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão de futuro, né? Muitos jovens e adolescentes hoje, quando tá saindo do ensino médio, ou quando tá cursando o ensino médio ainda, surgem grandes dúvidas assim sobre o futuro. O que eu vou ser? Será que eu vou ser médico? Será que eu vou ser um advogado, um engenheiro? O que eu preciso observar para definir esse futuro, para definir essa linha que eu vou seguir profissionalmente. E hoje eu tô com o Cleiton. O Cleiton é uma pessoa que eu confio para tratar sobre o futuro, para tratar sobre isso. É uma pessoa que me ensinou muitas coisas que eu sei hoje, que me lapida sempre. Ele me deu uma orientação aqui no backstage, porque é justamente isso. Eu tenho ele como meu mentor, então eu acredito que ele vai agregar muito na vida de vocês. Vocês precisam assistir esse episódio até o final. Cleiton, eu queria que você comentasse sobre isso. Eu tenho uma linha de pensamento sobre essa questão de futuro, sobre a área profissional. Se a gente for observar na Bíblia, a gente não vai enxergar, por exemplo, Deus falando para Jesus para que antes dele começasse o ministério dele com 30 anos, para ele ser carpinteiro, né? Uhum. Então, a gente não vai ver também nenhuma orientação de Deus falando para Sansão, para que Sansão fosse juiz em Israel. Todas as orientações que Deus dá para as pessoas são orientações espirituais de acordo com o propósito, de acordo com o ministério. Então, eu interpreto que a área profissional é a nossa decisão, é a nossa escolha de fato. É a decisão espiritual, a decisão de ministério, a decisão de Deus. Deus dá essas orientações. Queria que você também falasse sobre isso, sobre como que a gente consegue perceber e entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Só que a área profissional somos nós que decidimos. Aí, por exemplo, eu sei que o seu propósito está muito alinhado com a sua profissão. Aí vai de você. Você pode ou escolher uma profissão que está bem alinhada com o seu propósito ou qualquer outra profissão. Olha, como que eu vejo isso? Deus coloca em você um kit propósito, que eu chamo de kit propósito. O que é o kit propósito? São os itens que você precisa para cumprir o seu propósito. Por que nós confundimos isso? Porque às vezes você acha que o seu propósito é se tornar um professor, ou ser um ministro de louvor, ou até mesmo um pastor, ou trabalhar numa academia. Não, isso aí vai ser a ferramenta para você poder cumprir o seu propósito. Na realidade, você carrega uma habilidade dentro de você. Isso quer dizer que se colocar você em várias áreas ou em áreas diferentes, você vai conseguir ter resultado. Você vai conseguir entregar. Você falou exemplo sobre a Bíblia, vamos falar sobre Davi. Davi cuidava das ovelhas. A gente pode falar que ele era um pastor. Sim. Davi também tocava. Só que tem um detalhe, tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência. Ele cuidava, ele tinha uma preocupação. Tanto a ponto de enfrentar o urso, de enfrentar o leão para defender as ovelhas. A ponto de, porque ele tocava tão bem, lembraram do nome dele quando Saul precisou de alguém, chamaram ele e ali ele tem acesso ao palácio. Sim. Mas era uma habilidade que ele tinha dentro dele. Então, olha só, Cleiton, mas vamos supor, você escolheu a profissão de treinador, de palestrante, de mentor? Não, mas eu tenho algumas habilidades dentro de mim que se você colocar eu como um treinador, vai ter um bom resultado. Se você me colocar como gerente de uma loja, vai ter um resultado. Se você me colocar em uma profissão, eu vou ter resultado por causa das habilidades que você carrega. Então, acho que aqui qual é a primeira preocupação? Quais são as habilidades que eu carrego? Porque é um exemplo que o próprio Tiago traz muito bem. Sim. E me marcou o dia que ele trouxe esse exemplo. Por quê? Porque foi num treinamento, na época eu ainda trabalhava em uma empresa. Antes de sair, foi a última empresa que eu trabalhei, antes de sair para me dedicar na ocasião ali ao instituto. E ele deu o exemplo da caneta no cabelo.
Uhum. E ele falou, se você pegar essa caneta, você coloca ela no cabelo de uma mulher prendendo, ela vai fazer o papel. E esse é um dos maiores perigos que nós temos na vida, é você dar certo no lugar errado. E eu lembro que na época que ele trouxe isso, eu estava no Pão de Açúcar ainda, eu era gerente geral, e eu falei, é isso, porque olha só, meu propósito é mas devido às habilidades que eu carrego, onde eu passo, eu consigo fazer bem a minha função. Então, exemplo, trabalhei no McDonald's, fui destaque, estava ali entre os melhores. Trabalhei com calçados, vendedor, estava ali entre os melhores. Fui vender móveis, a mesma coisa, gerenciar, diretoria. Então não tem a ver com a profissão, tem a ver com a habilidade que você carrega. Sim. Aí, com a habilidade que você carrega, se você cai na profissão que exige aquilo, você vai se destacar. Mas são coisas diferentes. Então, eu acho que aqui a preocupação, exemplo, se você me perguntar, me dá um conselho, descubra as habilidades que você carrega. Como que eu descubro? As pessoas falam que você faz bem. Mesmo que você não enxergue. Então, exemplo, quando a pessoa fala pra você assim, ó, igual eu já te falei, cara, você tem um chamado, você tem um ministério, seu ministério é muito bonito. Eu sempre enxerguei isso em você. Pra você, talvez, você não tenha essa clareza, não vai fazer sentido. Mas o que o Cleiton tá falando? Sabe o que eu tô falando? Eu pregar, não é isso. É uma ousadia que você tem, desde cedo e desde muito novo, para estar fazendo isso aqui. Quantos jovens têm a sua idade ou até mais velho e não têm coragem de fazer o que você está fazendo aqui? Muitos. Então existe uma ousadia dentro de você, que ela está ligada ao seu propósito. Essa ousadia fez você, com poucos anos, já ter montado um ministério voltado para jovens. Você tinha quando você começou o projeto, você tinha quanto tempo? Quantos anos? Acho que eu tinha uns 17. 17 anos. A maioria dos adolescentes com 17 anos. Você acha que eles estão preocupados em montar um projeto para ajudar outras pessoas? Não. Outros jovens? Você acha que eles estão preocupados em montar um projeto para ajudar outros jovens e não ganhar nada? Só gastar tempo e energia? Pode ver, ó, a sua sensibilidade, ela fez com que você olhasse para algo e enxergasse algo maior. O que a maioria vai olhar como tempo, energia, dinheiro, você falou, não, são vidas. Quantas pessoas eu posso ajudar com esse projeto? Então, aí você fala assim, então quer dizer que o Teixeirinha, ele é o líder? Não, não é isso não. Ele tem uma ousadia dentro dele. E por isso que desde muito cedo, ele fez coisas que os outros da mesma idade não fizeram. Então quer dizer que eu, no lugar certo, com essa minha ousadia, eu posso avançar e crescer mais rápido? Sim. Essa ousadia que você tem, ela faz com que você, onde você passe, você se posicione, você traga ideias, você traga uma visão diferente. E aí é onde você começa a ganhar destaque. Então, por exemplo, você está no instituto, você tem um destaque. Se colocar você na LF, você vai ganhar um destaque. Se colocar você na igreja, de onde você passar, por aquilo que você carrega. Entendeu? É isso aí, gente. Acabou por hoje. Uma pergunta. Você falou que as pessoas, elas sempre falam sobre as suas habilidades. Mas, às vezes, as pessoas podem falar outras habilidades que você aparenta ter, mas não está relacionado ao seu propósito. Como consigo filtrar isso? Fala para mim 3 elogios que você já recebeu. A maturidade, as pessoas falam bastante. Que mais? Bíblia, as pessoas Conhece falam. a Bíblia, que mais? Bíblia. E acho que servir também, as pessoas falam bastante. Pega os 3. Cleiton, as pessoas falam que eu tenho maturidade para a idade que eu tenho. As pessoas falam que eu tenho um conhecimento, pela idade que eu tenho, um conhecimento legal na Bíblia. O conhecimento legal tem uma ligação com a maturidade. Então, automaticamente, se você tem maturidade, se você tem uma experiência diferente de quem está na sua idade, o conhecimento na Bíblia vem da maturidade. Sim. A questão de servir é entendimento. Porque um percentual de jovens que tem o entendimento de servir não é tão alto. Mas o servir, esse entendimento que você tem, também vem da maturidade. Então, olha só, das 3 que você falou, 2 estão ligadas à maturidade. A partir do momento que ela está ligada à maturidade, você vai entender o seguinte. Então, isso quer dizer que eu estou sempre um pouco à frente da faixa etária. Eu consigo ter uma visão um pouco diferente. Então, isso quer dizer que quando você estiver com 30, você não vai ter uma cabeça de 30. Vai ter uma cabeça de 35, 40. Quando você estiver com 40, a sua maturidade vai ser um pouco mais avançada. Aí você começa a entender que, peraí, a minha visão é diferente. Então as coisas devem acontecer na minha vida antes do que a maioria. Você começa a aceitar isso e você começa a se dedicar. Aí você começa a entender que, porque eu tenho uma maturidade diferente, então quer dizer, quando eu estiver com pessoas da mesma idade que eu vou fazer uma leitura que eles não vão. E o meu papel, por ser mais maduro, é direcionar. Exemplo, você consegue acessar jovens que eu não consigo.
Mas pela maturidade que você tem, você consegue direcionar eles. Sim. Então, quando você entende isso, você traz como uma responsabilidade. Porque tem uma coisa, no final você que vai prestar contas. Deus vai te cobrar de acordo com aquilo que você tem. Como a Bíblia fala, quanto mais é dado, mais será cobrado. Essa maturidade, essa experiência com Deus, esse projeto, seu ministério, tudo isso que Deus te deu tão novo, também vai ser cobrado. Então, Cleito, mas isso aí você está me assustando. Então eu tenho esse peso, é uma responsabilidade. Não estou te assustando, estou te falando a realidade. Sim. É o ônus e o bônus. Qual que é o bônus? Intimidade com Deus, visão, sensibilidade. Qual que é o ônus? Enquanto muitos estão ali descansando, você está estudando. Enquanto muitos estão saindo para fazer algo, para se divertir, você está em casa fazendo alguma coisa ou até mesmo trabalhando. Só que também tem o bônus que você tem acesso e os outros não. Então, o que as pessoas falam a seu respeito, se você fizer uma leitura com calma, pega um papel e caneta, anota. Peraí, quais foram os últimos elogios que eu recebi? E depois comece a estudar isso. Você vê que uma coisa está meio que ligada com a outra. Que é o que você falou. 3 coisas que você falou estão ligadas à maturidade. Quer dizer, eu estou um pouco mais avançado do que as pessoas da minha idade. Eu tenho uma visão diferente, uma percepção diferente do que as pessoas da minha idade. E se olhar, a sua maturidade, ela não vem de sofrimento. Não. Porque você é uma pessoa estruturada. Você tem pai, você tem mãe, você tem sua irmã, você tem uma família estruturada. Então, assim, é algo diferente. Porque às vezes você encontra pessoas maduras, mas quando você vai olhar a vida dela, assim, ela já passou por muita coisa em pouco tempo, por isso que ela tem aquela maturidade. O seu caso é diferente. Então, existe algo diferente com relação ao que Deus tem para você. Porque dentro de um processo normal, você está se destacando, você tem uma visão acima dos demais. E não é porque você sofreu, é porque literalmente Deus te deu isso. Forte. Beleza, eu fiz essa autoavaliação, identifiquei as minhas habilidades, mas a partir de agora, o que eu faço? Qual é o próximo passo? O que queima no meu coração? O que eu gostaria de fazer? Esse é o primeiro passo. Cleito, então é para fazer o que queima no meu coração? Não. Identifica o que queima. Aquilo que queima, você tem possibilidade de fazer? Tenho. Se você fizer isso hoje, vai te trazer o retorno financeiro que você precisa para você pagar suas contas, ter suas coisas? Vai, perfeito. Mas a maioria dos jovens, não. Aquilo que eu gostaria de fazer, eu ainda não consigo. Então, exemplo, qual é a faixa, qual é a fase que eu estou? Vamos falar assim, diante da faixa etária que eu tenho. Eu lembro que eu com 20, 21 anos, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 20 e poucos anos, não lembro. E aí eu conheci um gerente, veio um gerente trabalhar na loja, eu era vendedor nessa época. E aí quando ele chegou na época com Tempra Zero, ele tinha uma casa já, ele tinha uma vida estabilizada e ele estava, acho que, comprando um sítio. Só que ele tinha 33 anos. E aí quando eu olhei para ele, eu admirei. Falei, poxa, olha só que legal. Ele tem 33 anos, ele está com um carro zero, ele tem a casa dele, e ele está comprando um sítio. Sim. Falei, cara, eu tenho que chegar com 33 anos, com a minha casa quitada, com o meu carro quitado, com a minha vida em ordem. Eu coloquei aquilo como uma meta. E ali eu entendi o seguinte, eu preciso trabalhar muito para conseguir isso. Eu não tinha a maturidade que eu tenho, eu tinha outra mentalidade, mas um simples olhar para o lado fez com que eu estabelecesse, pela primeira vez, uma meta. Chegar aos 33 com casa paga, carro pago, família estruturada. Cleito, você conseguiu? Consegui. Dentro da minha realidade que eu vivia, o apartamento estava quitado, o carro estava quitado e as contas estavam caminhando. Aí olha só, a idade que você está, a fase que você está hoje, é uma fase de trabalhar muito, de trabalhar certo. Cleito, eu sou novo. Cara, desculpa, você vai ter que trabalhar muito. É o caminho normal. Agora vamos imaginar que você está... Não, mas eu sou novo, Cleito, mas eu queria... Quais são os atalhos aí para eu não precisar trabalhar tanto? Hacks. Que é o que a maioria vai buscar. Qual é o segredo? Meu irmão, o segredo é você trabalhar. O segredo é você levantar cedo. O segredo é você estudar. O segredo é você investir no seu desenvolvimento. O segredo é você fazer o que é preciso e não o que você gosta. Sim. Aqui são as chaves do sucesso. Então, é não se preocupar em querer pegar atalhos. Por quê? Eu poderia te dar algumas dicas, Sim. Só que eu não sei se elas vão te ajudar. Eu não sei se você vai criar uma base sólida. Eu não sei se você consegue continuar com aquele alicerce bem feito. Então, qual é o segredo para a fase que eu estou? Trabalhar, me dedicar, estudar. O que geralmente você fala para o jovem? Trabalha, estuda, se dedica, faz o que é preciso e não faz o que você gostaria.
E se você colocar em prática isso, a sua vida vai mudar e as coisas vão acontecendo. Agora, tem uma coisa aqui que é importante, que eu já falei isso para você várias vezes. Respeite o tempo. Você tem quantos anos? 20. Você tem 20 anos. Você com 20 anos já viveu muita coisa que pessoas com 30 não viveram. Então você se sinta privilegiado. Mas tem coisas que só vão acontecer com 25, com 30, se você fizer a sua parte. Cuidado com essa ansiedade de querer antecipar as coisas. Então, às vezes você pode olhar para mim e falar assim, poxa, Cleiton, eu queria ter isso aqui, ó, que você tem. Eu tenho 44. Você vai ter o que você olhou, o que você admirou. E não vai esperar chegar a 44. Você vai ter ali com 30, com 35, com 29, mas você tem que respeitar esse tempo. Não se comparar no sentido de achar, só aos 44 que é possível conseguir isso, Cleiton. Não, no seu caso vai vir antes. Assim como os meus filhos, eu olho para eles, eu faço uma comparação simples. Eu com 25 anos, eu tinha a cabeça que o Vinícius tem? Não, ele está muito mais à frente. Eu tinha a cabeça que o Arthur tem? Não, está muito mais à frente. Então as coisas vão acontecer muito mais rápido para eles, pela maturidade que eles já têm. Sim. Mas eles precisam também respeitar o processo. Você está numa construção. Se você continuar fazendo o que é preciso, respeitando o processo, é inevitável que você cumpra o seu propósito, que você atinja os objetivos que você busca. Você comentou sobre a questão do seu chefe, que você teve ele como referência para atingir aqueles objetivos. Queria que você falasse sobre essa questão de referência, que eu acho que é muito importante isso, principalmente para os jovens. Nós modelamos sem perceber. Você já ouviu aquela frase, somos a média das 5 pessoas mais próximas? Sim. Essas pessoas, elas influenciam na sua vida. Então, por isso que você precisa se policiar com quem você está andando. Então, exemplo, vou voltar na minha adolescência. Na minha adolescência, eu andava com pessoas erradas? Não, mas também não eram as mais corretas. Corretas no sentido de referência. Então, são os grupos, entendeu? Então, vamos supor, eu vou começar a andar com pessoas que usam relógio. É só questão de tempo, você vai usar relógio. Sim. Eu vou andar com pessoas que todo mundo tem iPhone, menos você. Adivinha que você vai querer comprar parcelado 24 vezes. iPhone. Igual o Teixeirinha tá pagando dele até hoje. Você vai querer ter o iPhone. Então, você tem que entender o seguinte. Já que eu sou influenciado pelas pessoas, deixa eu olhar um grupo que vai me levantar, que vai me levar lá para cima, que vai me ensinar princípios, que vai fazer eu crescer na vida, e vou andar com essas pessoas. Porque assim, de qualquer maneira você vai ser influenciado. Então, não adianta eu chegar para você e falar assim, Teixeirinha, toma cuidado, você não pode ser influenciado. Não. Na hora você não vai perceber, tem a questão emocional, tem maturidade, tem uma série de coisas. Quando você menos perceber, você já está envolvido, você já está fazendo a mesma coisa. Então, já que eu vou ser influenciado, deixa eu olhar as pessoas. Qual é o nível que eu gostaria de chegar? Eu gostaria de chegar naquele nível, eu vou andar com aquelas pessoas. Deixa eu entender o que eu preciso para andar com aquelas pessoas. Entendeu? Então, isso ajuda. Outra coisa, o fato de você conhecer uma pessoa e de repente ela está no nível financeiro acima do seu, porque quando a gente fala de influência, é isso, a gente olha para quem tem mais dinheiro que a gente entende que tem mais dinheiro. Tá? Não, ele mora num bairro melhor do que o meu, então eu vou andar com ele. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de comportamento, estou falando de valores, estou falando de princípios. Então, exemplo, como é que esse meu amigo trata a mãe dele? Isso fala muito a respeito dele. Como que ele trata as pessoas? Ele respeita o pai, ele respeita a mãe, ele respeita a namorada? Isso vai falar muito sobre ele. Às vezes você não se atenta a isso. A mãe liga, o filho está lá discutindo, minha mãe, não vou atender não, desliga na cara e pronto. E você nem percebe, olha o comportamento. Isso vai influenciar você. Daqui a pouco sua mãe está te ligando, você está também desligando a cara dela, porque a turma faz isso. Então você quer ser aceito, você quer ser mais um. Então, cuidado com as referências que você tem. Isso aqui é importante. Se você não definir quem você vai modelar, você vai ser modelado sem perceber. Tem um versículo na Bíblia, lá em Coríntios, que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes, a sua mãe, o seu pai, o seu líder, o seu pastor, lutou tanto assim para colocar princípios, valores de você, mas por causa das más companhias, isso se perde no meio do caminho. Basicamente, se as más companhias te corrompem, as boas companhias te edificam também. Então, tome muito cuidado com os ambientes que você acessa, porque esses ambientes estão definindo as companhias que você vai ter. Exatamente. E aí isso vai influenciar no meu comportamento, isso vai influenciar a maneira como eu penso, isso vai influenciar em uma série de coisas. Dito essa importância do ambiente, como que eu faço para acessar esses ambientes bons? O que são ambientes bons? O que você entende que são ambientes bons? Ambientes que têm os mesmos princípios, ambientes que eu aprendo. Quais princípios? Os mesmos princípios que eu tenho, os princípios cristãos.
honrar pai e mãe, enfim, os princípios bíblicos. Os principais, pelo menos. Honrar pai e mãe. Falar a verdade. Falar a verdade. Conhecimento, buscar conhecimento. Tá. Você conhece pessoas que cumprem esses princípios? Sim. Como é que você fez para se conectar com elas? A grande maioria servindo. Aí, um dos caminhos você já deu. Então, como que eu faço? Eu olhei para alguém. Exemplo, servir pode ser resolver problemas. Então, exemplo, uma das coisas, primeiramente Deus, mas a maneira como Deus usou o próprio Tiago, o pastor Jairo no meu desenvolvimento, no meu crescimento, foi justamente porque, exemplo, eu entrei no instituto, comecei a servir o Tiago. Uhum. O fato de eu servir, eu comecei a acessar ambientes com ele. Eu comecei a resolver problemas para ele. Então, servir, resolver problemas, é assim que você vai conectar. Outra coisa, quando eu chegava nos ambientes, eu ficava em silêncio. Existe um poder no silêncio. Então, quantas vezes o Tiago me levou para reuniões importantes que eu simplesmente sentava e observava. Eu não tinha necessidade de falar. Até porque ali eu era o menor, ninguém nem queria me ouvir. Uhum. É você respeitar. Então, assim, eu sempre respeitei o meu processo. Eu estava ali para aprender, eu estava ali começando, eu estava ali crescendo. Então, vou te dar um exemplo. Eu nunca me preocupei em aparecer. Porque eu sei que existe um poder no bastidor. Você aprende muito. No tempo certo, Deus me posicionou. Sim. Mas respeitar o processo, o que é o processo? É o que você falou, é servir. Segundo ponto, é resolver problemas. Terceiro ponto, aprender o poder do silêncio. Quarto ponto, quando alguém chega para falar de uma outra pessoa, você é a pessoa que escuta, você é a pessoa que compartilha aquilo que você ouviu, ou você é a pessoa que fala assim, cara, eu não quero saber porque isso não vai resolver nada, não vai adiantar nada na minha vida. Uhum. Quinto ponto, você sabe falar não? Você consegue falar não? Porque a necessidade emocional que nós carregamos, ela te impede de se posicionar. Então, exemplo, a pessoa te convida para um lugar que você sabe que não vai agregar nada, mas você não consegue falar não, você tem que ir. Você tinha que entregar um projeto do seu trabalho, alguém te convida para fazer alguma coisa, você não sabe falar não, você foi lá e entregou de qualquer jeito. Então, aprender a falar não, primeiramente para quem? Eu tenho que aprender a falar não para mim. O que é o falar não para mim? Peraí, preciso levantar, mas eu tô cansado, queria dormir mais 10 minutos. Sim. Não se trata do que eu quero, se trata do que é preciso. Eu vou levantar. Eu preciso terminar de ler o livro. Pô, mas eu tô cansado. Não se trata do que eu gostaria, se trata do que é preciso. Eu vou terminar de ler o livro. Quando você aprende a falar não para você, se torna muito mais fácil você falar não para as pessoas. Você cresce, você avança muito mais rápido. Você citou essa questão do processo. Eu sei que o processo é um dos ambientes, assim, um dos lugares que a gente mais fica ansioso. Como que a gente consegue lidar com a ansiedade no meio do processo? Primeiro que a gente está na era de potencializadores de ansiedade. Sim. Esse aqui é o entendimento. Exemplo, se você abrir seu celular agora, se demorar 2 segundos, o que você faz? Ixi, muita coisa. Se você abriu, ele demorou 2... Exemplo, você entrou no aplicativo do WhatsApp. Fica nervoso. Não, você já fala assim, tem que trocar o celular. É. Não, é 2 segundos, não, tá lento. 2 segundos, entendeu? Uhum. Então, assim, repare, você começa a assistir um vídeo, você vai até o final. Ó, pode ver, a maioria não chegou até aqui. Já saiu do vídeo. Uhum. E por que eu sempre eu entrego as melhores partes no final? Porque é o que eu falo. Uma pessoa que ela fica hoje até o final do vídeo, ela quer uma transformação. Boa. Outra coisa que é importante aqui dentro disso, o Teixeirinha, é o seguinte. Existe uma diferença entre transformação e mudança. A maioria das pessoas estão apenas buscando a mudança. Elas não querem uma transformação. A transformação ela é interna, a mudança ela é externa. Se eu busco uma transformação, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão pensando. Eu entendi que é o certo a ser feito. Quando eu busco uma mudança é porque eu quero mostrar para alguém. Por isso que a mudança ela não se sustenta. Porque a hora que a pessoa não perceber que você mudou, você desiste e volta a fazer o que você fazia antes. Por que tem muita gente que demora para se converter? Na verdade, demora para ter uma transformação. Então, exemplo, se você pegar Pedro andou com Jesus, conviveu com Jesus e mentiu. O apóstolo Paulo tem uma experiência com Jesus e tem a vida dele transformada. Uhum. Pedro só foi ter a sua vida transformada quando Jesus ressuscita. E ali ele tem um impacto e ele entende que realmente ele precisa de uma transformação. Sim. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Será que eu estou buscando uma mudança ou uma transformação? No dia a dia. Então, para você que é novo, para você que é jovem, o que você busca no seu dia a dia? Você quer fazer aquilo para mostrar para alguém ou porque você entendeu que é o certo a ser feito? Se preocupe com o que você faz quando não tem ninguém olhando.
que é nesse momento que você vai gerar uma transformação dentro de você. Se você aprender a fazer o que é certo, sem ninguém estar olhando, você está no caminho da transformação. Mas se você só faz o que é certo quando tem alguém te observando, você apenas está buscando a mudança. E ela não vai se sustentar na sua vida. Você vai voltar a cometer os erros de antigamente. Isso aqui é importante. Mas, você acha que... Então, a ansiedade está nessa ânsia desculpa, você perguntou da ansiedade. Pega os potencializadores de ansiedade. Então, exemplo, WhatsApp, você pega um áudio, você acelera para 2 minutos. Você vai assistir um vídeo, você acelera para 2 minutos. Ó, aqui é o seguinte, seu organismo tá assim, ó. Daqui a pouco você tá chegando, tipo, pro Cleito. Vai, Cleito, fala um modo na velocidade 2 aí, só pra gente agilizar. Só pra acabar rapidinho. É mais ou menos isso. Então, com relação à ansiedade, peraí, o que eu faço no dia a dia que está mandando uma informação pro meu cérebro e está me deixando mais ansioso? O simples fato de você aumentar a velocidade quando você vai ouvir um áudio, você está potencializando uma ansiedade na sua vida. Daqui a pouco você está pedindo para as pessoas falarem na velocidade 2. Então, com relação à ansiedade é o seguinte, eu preciso me blindar. Exemplo, você está aqui pensando o que você vai fazer depois que você sair daqui. Opa, autorreflexão. Não, deixa eu me concentrar aqui na gravação. Sim. Aí, quando você sai daqui, você já está pensando em outro lugar. Resumindo, você nunca vive em nenhum lugar. Então aqui é uma blindagem que você precisa ter em voltar a resgatar o ambiente, o presente. Por quê? A ansiedade é o quê? Você não vive o presente, você está sempre pensando no futuro. Então isso quer dizer que o presente ele nunca existe na sua vida. Por isso talvez você nem lembre das coisas que você faz na semana. Agora, quais são os cuidados que eu tenho que ter? O áudio, numa velocidade 2, potencializa a minha ansiedade. O vídeo, numa velocidade 2, potencializa a minha ansiedade. Você pegar um livro e começar a ler, pular páginas, vai potencializar a sua ansiedade. Existe uma série de coisas. Tudo aquilo que você está pulando um processo normal e está acelerando, está só potencializando a sua ansiedade. Então, se você aprender a se blindar sobre isso, você consegue trabalhar um pouco melhor a ansiedade. Qual que é a diferença da ansiedade para o imediatismo? Eu não vejo muita diferença, apesar de serem coisas diferentes, né? Porque a ansiedade é aquela pressa do futuro. O imediatismo é você querer que faça logo isso. Eu quero para ontem. A ansiedade é o seguinte, ó, eu tô aqui, mas eu já tô pensando lá fora. Eu não tô olhando o que você tá fazendo. O imediatismo não, vai, faz rápido, vamos. Parou por quê? Vamos, me entrega, eu preciso para ontem. Ó, eu tô concentrado em você e tô te acelerando. Ansiedade não, eu tô com a cabeça lá na frente. Eu não tô aqui, a minha mente tá lá. Entendeu? Qual dos dois é pior? Os dois são ruins. Porque o imediatismo é ruim para quem? Para mim, no caso do interno, porque eu estou me cobrando. Caramba, vamos rapidinho, faz a pergunta aí, Teixeirinha, vamos lá, tal. Não é ansiedade, é porque eu quero que você acabe logo. Ansiedade, eu tô aqui, eu tô pensando lá no futuro. Lá. Aí eu, acabou? Não tô vivendo o presente. Entendeu? Então, os dois são ruins. Os dois precisam ser trabalhados. Eu perguntei isso porque, por exemplo, se a gente for hoje no Instagram da vida ou no TikTok, a gente vai ver muito aquelas pílulas de vídeo de pessoas falando conquiste o seu 1 milhão antes dos 20 anos ou antes dos 17. Eu queria que você desse uma instrução para as pessoas que tá com muita ansiedade por causa desses vídeos ou por causa do aceleramento de querer ter resultados logo, etc. Não adianta eu dar essa instrução. Por quê? A pessoa não está aqui no vídeo. A gente está na parte final do vídeo. Esse aí ele já saiu do vídeo. Nossa, essa foi boa. Ele nem vai me ouvir. A pessoa que chegou até essa parte aqui do vídeo, ela já é diferente. Parabéns. Ela quer uma transformação, ela está no caminho, ela está buscando. Se eu falar para você, dicas para você deixar de ser ansioso. Primeiro que quem precisava ouvir nem está aqui. Ele já está em outro vídeo. Aliás, depois que ele passou por aqui, ele já está no 3º. E ele não percebe que a vida dele basicamente está se tornando isso. Não termina nada do que começou, não faz nada com excelência, quer fazer tudo e ao mesmo tempo não faz nada. Muito bom. Então assim, chega para uma pessoa com esse perfil que você falou, vai lá dar um conselho para ela. Ela não vai te ouvir. Ela primeiro vai falar assim, o que é que você... Fala o final, o que é que você quer? Tá, beleza. Vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Que é o que a Bíblia chama do tolo. Então não adianta, o tolo ele não quer te ouvir, ele já tem um entendimento na cabeça dele, ele já tem a teoria na cabeça dele. Primeiro que, vamos ser sinceros, a pessoa que está buscando em um vídeo curto de 1 minuto, que seja um vídeo de 1 hora, como ter sucesso na vida, ela não entendeu nada. Uma pessoa que ela pergunta assim, me dá uma dica de sucesso, ou me dá o caminho do sucesso. Uma dica tudo bem, existem várias, me dá o caminho do sucesso. Não existe atalho.
Não existe qual o segredo. Não, o segredo é o seguinte, é você trabalhar, se dedicar, investir no seu desenvolvimento, cumprir princípios, falar a verdade, fazer o que é certo, fazer o que é preciso. Esse aqui, ó. Se você fizer isso aqui, pronto, você vai ter sucesso na vida. Anotou? Agora, pergunta, a pessoa quer? Não. Ah, não, Cleiton, mas é muita coisa, né, Cleiton? Então, mas... é isso. Ah, mas eu conheço o fulano que ele ficou milionário em 3 meses, 6 meses. Calma. Vai observando o processo. Daqui a pouco, do nada, a pessoa sumiu. Ou descobriu que não era aquilo. Gente, não tem segredo. E a internet está aí. O problema é que você não pesquisa isso. Vamos dizer assim, pessoas que falaram que era uma coisa e não era aquilo. Você não vai pesquisar isso. Você fica ali observando. Então, assim, ele vai no seu ponto fraco, ele vai no seu gatilho. Ele sabe o que você quer. Conselho final. Conselho final, respeite o processo. Pare de buscar atalhos. Pare de buscar chaves. A gente sempre busca chaves, né? Deixa uma chave. O conselho final, deixa uma chave. Eu aprendi uma coisa dentro do conselho final. Acho que todas as casas, ou quase todas, tem uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas. Você tem na sua casa? Tem. Então, meu pai tinha, eu tenho 2. É herdado isso. Tenho 2. Tem um monte de chave de fenda, tem alicate, tem martelo, tem serrote, tem um monte de coisa. Tá bom. Se furar um cano na minha casa, eu vou usar aquelas ferramentas? Claro que não. Eu preciso colocar um quadro lá ou mudar alguma coisa. Eu vou usar as ferramentas? Não. Aí eu falei assim, cara, por que eu tenho essas 2 caixas com esse monte de ferramenta se eu nunca usei? Quando você precisa, sabe o que eu faço? Eu não vou na caixa de ferramentas pegar as ferramentas. Eu vou no meu celular e pego o contato do especialista, da pessoa que resolve. Então, meu conselho final, cuidado, porque você pode estar indo atrás de ferramentas e está esquecendo do principal, que é a network, que são as pessoas. Vale muito mais você ter uma rede de contato de pessoas que são seus amigos, que se conectaram com você, porque você é uma pessoa verdadeira, porque você é uma pessoa íntegra, porque você é uma pessoa com princípios, do que você passar uma vida atrás de ferramentas que você nunca vai usar. Eu tenho essas 2 caixas de ferramentas, gastei um dinheiro com elas e basicamente quase nunca usei aquelas ferramentas. Porque quando eu preciso de alguma coisa, eu vou chamar uma pessoa. Então, quer dizer, tudo tem a ver com pessoas. Aí você vai olhar, Jesus falava de pessoas. Então, conselho final, invista em pessoas. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Se torne um especialista em pessoas. Muito bem. Gente, obrigado. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, desse podcast, não esquece de comentar aqui a chave, o que você aprendeu, o que fez diferença para você. Segue o Cleiton nas redes sociais, tá aqui, o meu também, do Agape também tá passando por aqui. Vou ganhar mais 3 seguidores, obrigado. Aleluia. Quem sabe são 3 compradores. Olha aí. Do Evolution. Do Evolution, tá vendo? Sabe? Então é isso, espero que o coração tenha abençoado a vida de vocês e até breve.